A paz de Deus, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente a sua vida. E você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no Caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha de Deus. Estão aí então os anúncios das ofertas. Como disse a vocês que reforçassem aí as contribuições, que Deus tocar no coração nos ajude para que a gente continue com os atendimentos que são muitos, tá bom? E também com a gestão aqui de todo o nosso canal para continuar levando a palavra, continuar divulgando o seu evangelho, continuar falando de Cristo. Essa é a nossa missão maior, divulgar o reino de Deus por toda a terra, e você é parte integrante disso. Fazendo assim também, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Vamos agradecer as ofertas agora, então. Senhor, graça te damos pela contribuição do teu povo, que tem colocado o coração na tua obra, não tem, Senhor, falhado nessa parte, ajudado de todo o coração. Em nome de Jesus, retribui em bênçãos, retribui, Senhor, em prosperidade nas suas vidas, nas nossas vidas, e que por fim de todas as coisas recebamos a salvação da nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João. Nós leremos no capítulo 6, onde diz a multiplicação dos pães e peixes. Vamos ler com a ajuda de Deus. Amém. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Até aqui, irmãos. Amém. Pai maravilhoso, eis-nos diante da Tua palavra e ela diante de nós, como luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Fala, Senhor, fala com a nossa alma, Deus,
e nos dá graça de entender a tua vontade e nos submeter à ordem da tua palavra. Em Jesus Cristo. Amém. Povo de Deus, é sempre uma alegria estar com vocês aqui. Quero ressaltar isso e louvar a Deus por essa boa oportunidade da gente estar junto, divulgando o reino de Deus e falando a sua grandeza, falando dos feitos de Jesus que são tão maravilhosos e Ele que é tão bom também para todos nós. Está aqui mais uma parte da missão redentora de Jesus, um dos grandes acontecimentos que se deram durante essa sua trajetória, ainda em vida, aqui em carne, nessa terra, por onde ele passava como um cometa, ele deixava um rastro de luz, de espanto também, mas um espanto bom, de uma boa surpresa, mostrando, né, em todo momento quem ele era, qual poder estava nele, mas mostrando a diferença do poder humano para o poder divino. E está muito claro isso aqui nessa passagem, quando ele sabia que viriam tentar fazê-lo rei, porque viam todas as coisas que ele fazia. Não, esse homem tem que ser rei. Esse homem tem que estar sobre nós. E o reinado dele não era terreno. Ele nunca quis para si fama, poder, divulgação, confete. O reinado dele era e ainda é celeste, divino. Então, a sua vida, a sua obra foi aplicada em falar das coisas de Deus. Ele se colocava sempre como um representante do Pai, como o porta-voz de Deus na terra, falando aos homens para que crescem, para que se arrependessem e que abrissem os seus corações para o novo, para a conversão, para a transformação completa das suas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. E por onde passava, ele se deparava com as mais diversas situações, algumas muito boas em ocasiões de festas, de comemorações, de encontros, de pregações, de milagres, e outras situações bastante adversas mesmo e bem difíceis, a morte, a lepra, a possessão demoníaca, as outras enfermidades, a perseguição, o apedrejamento, e lá no final encontrou com a pior de todas elas, a crucificação da sua vida e a sua sentença de morte, tendo como acusação todo o bem que fez por onde passou. Então era muito absurdo, hoje para nós seria muito absurdo, uma pessoa saciar a fome, curar os enfermos, libertar os endemoniados e receber em troca disso a crucificação. Mas não se enganem, não se enganem, pelo interesse de homens maus, pelo interesse de pessoas de coração ruim, enegrecidos, escurecidos, se o Senhor estiver aqui junto de nós, ele seria crucificado novamente, porque ele quebraria muita mordomia, ele tiraria muito poder humano de gente que se coloca acima de Deus para manipular os menos entendidos, os menos esclarecidos. Tanto que ele nunca mais vai pisar nessa terra. Ele vem nos buscar em nuvens de glória, em nome de Jesus, para nós reinarmos com ele eternamente. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui, irmãos, nesse momento em especial, ele sabia que as pessoas o seguiam, vocês ouviram aqui a leitura, e grande multidão o seguia por causa da obra que ele operava com os enfermos. Grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Irmãos, a salvação, o evangelho, de uma forma ou de outra, ele, claro, sim, tem o seu objetivo salvífico, o objetivo da salvação, que é o foco, que é o primordial, mas ele, por ele só, veja, irmãos, não sou eu quem diz, é a palavra, é a história que está aqui contando. Se Jesus falasse só da salvação, não curasse um enfermo, não alimentasse um faminto, não curasse um endemoniado, a sua missão teria esse vulto que teve? Como creriam num Deus que não acontece nada? Por isso, irmão, ou seja, que não faz nada daquilo que diz. Por isso é importante. Os sinais de Deus acompanham a vida do crente. As obras de Deus têm que nos acompanhar, sim. Uma cura, uma libertação,
uma porta aberta, uma providência. Os irmãos nunca se esqueçam disso. Glória ao nome santo do Senhor. Que a nossa vida deve ser seguida dos sinais de Deus em nós. Tanto que é bíblico, dizendo o Senhor, os meus sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios. Se beber alguma coisa mortífera ou tocar na serpente, não lhe farão dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então o Senhor te diz hoje por essa palavra, receba poder em nome de Jesus, para que os sinais de Deus te acompanhem por onde você passar, na casa, no trabalho, na sua vida secular, na sua vida na igreja, nas pregações que Deus dá na sua boca. Receba o poder de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Receba esse poder, irmão, irmã. Para você sempre se lembrar, Senhor, eu estou firmado pelos teus sinais. Os teus sinais têm me seguido. Os teus sinais, Senhor, têm estado comigo por onde eu passo. Então, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Então ele entrava numa cidade, ele curava, ele libertava, e aproveitando desse momento, as pessoas não estavam focadas no Evangelho, as pessoas não estavam focadas na salvação, elas estavam admiradas daquela obra, daquele feito, daquele acontecimento. E ele sendo Cristo, onisciente, onipotente, onipresente, ele vai e junto disso lança a semente do Evangelho. Lança a sua palavra. Lança a sua mensagem. Glória ao nome santo do Senhor. Então as pessoas, primeiro era precedido a sua mensagem pela sua obra. O seu sinal chegava antes da mensagem. E é com esse sinal diante deles, irmãos, 5.000 homens. 5.000 homens. Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Cada pão deu para 1.000 homens. Homens. Não se fala aqui de mulheres e crianças. Era inegável. E depois que comeram, ainda sobrejou 12 cestos de pedaço. 5 pão não enchia um cesto. Mas o que sobrou encheu 12. Fora os 5.000 que comeram. Não tinha como não crer. Agora os irmãos imaginem. Depois disso aqui, tudo o que ele falou foi aceito. São 5.000 pessoas, irmãos. Não é pouca gente. Nesse tempo, não tinha transporte, não tinha divulgação, não tinha internet, não tinha energia elétrica. O mundo era primitivo em tudo, na sua totalidade. Sem nenhum mecanismo tecnológico, nem imaginavam que estaria por vir. Ele juntou 5.000 pessoas aqui. E ainda depois de morto, hoje já vivo em espírito junto de Deus, 2,3 bilhões creem no nome de Jesus. É sinal ou não é, irmão? É sinal ou não é, minha irmã? Tem sinal na tua vida ou não tem? Tem obra de Deus na tua vida ou não tem? Irmão, eu estou enfraquecido, eu não tenho visto os sinais de Deus. Hoje Deus te fortalece pela palavra em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas. E outra, você nunca vai ver na palavra dizer Deus fez um sinalzinho. Deus deu um sinalzinho aqui na minha vida. Deus deu um sinalzão na minha vida. É sinal. Tudo é sinal de Deus. Uma coisa que parece pequena, uma grande libertação, uma grande obra que o mundo contempla. Há sinais que Deus dá para que todos vejam Deus na sua vida. E há sinais que Deus dá para que reafirme a sua fé somente. Bendito seja o nome santo do Senhor. A sua fé somente. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, o Senhor confirma a sua palavra em todo o tempo. Uma vez, nós estávamos em casa e a Dani disse para mim, amanheceu o dia, a gente estava cuidando das crianças, só tinha o Caio e a Bia. Ela falou, tive um sonho. Nós morávamos em Caraguá. Do que você sonhou? Tomando café ali, eu acho que era um final de semana, um sábado. Sonho que nós entrávamos juntos num terreno de uma casa, que o muro e o portãozinho era de madeira, de tábua de construção, bem construidinho, mas muito simples. Sim.
E o terreno era meio encharcado, então tinha um pouquinho de água no terreno. A gente entrava, andava por cima de uma tábua. Quando eu chegando perto da casinha, que era uma casinha muito simples, do lado esquerdo, ouça bem, ela contando, do lado esquerdo tinha uma gaiola com uns 2, 3 frangos, branco. Aqueles frangos de granja, sabe? Falei, mas e aí, o que a gente foi fazer lá no sonho? A gente foi atender uma necessidade. Falei, santo Deus, tá bom, Dani, vamos ficar de olho, porque eu não conheço nenhum irmão que mora assim aqui, não me lembro. E nisso, uma amiga dela, nossa, Margarida, hoje mora em São José, um beijão pra Margarida, pro irmão Gerson. Ele é organista, ele é músico, ele era secretário da administração muitos anos, agora se aposentou. Isso no tempo da CCB. Ligou, Dani, a gente precisa ajudar aqui, fazer um atendimento, não sei na onde, num bairro ali pra dentro, do Barranco Alto, se eu não me engano. Mas eu não posso, eu tô com as minhas netas, você não consegue ajudar? A Dani falou, consigo, mas nem lembrava do sonho. O que precisa? Leva alguma coisinha lá, tal. E Deus preparou, juntamos ali com alguns irmãos, falando com o irmão Gilberto, com o irmão Macedo, o ancião, e pegamos alguma coisinha, a gente vai lá levar. Vamos lá, Dani, vamos. Não conhecíamos os irmãos, pelo menos eu não me lembrava, depois soubemos quem eram. Quando chegamos na casa, irmãos, que a Margarida deu o endereço, que eu parei o carro, que eu olhei pro lado, falei, Dani, ela falou o quê? A cerca, o muro de madeira. Ela falou, Senhor Jesus. Falei, Dani, não tem perigo, é aqui. Aí, batemos palma, o irmão veio todo contentinho, abriu a tábua em cima da água, daquela terra molhada. Quando foi chegando perto da casa, estavam os 3 franguinhos lá dentro da gaiola. Aí fizemos aquele atendimento, oramos a Deus, não falamos para ninguém, ela também não falou, nem para a própria Margarida. Sabe por quê? Era um sinal de Deus para ela. Mas teve sinal de Deus para os irmãos, que eles disseram, irmão, nós estamos esperando no Senhor aqui, e Deus mandou vocês para nos atender nesse momento de aflição. Entende, irmão? Os sinais de Deus nos acompanham, só que a gente fica esperando que seja um sinalzão. Um grande acontecimento, que trema céu, terra e mar. Seja sensível ao toque de Deus. Esteja sempre atento, dizer, Senhor, tu estás querendo falar comigo? Assim como o profeta sacerdote Eli ensinou a Samuel, que ele não estava entendendo a voz de Deus, Deus chamava Samuel, ele ia falar com Eli. Aí Eli entendeu, mais experiente, falou, filho, não sou eu. Você vai deitar. Se essa voz te chamar de novo, você vai dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E hoje Deus está fazendo a mesma coisa com você. Presta atenção, porque eu tenho falado contigo e você não tem ouvido. Não é por maldade. Não é porque você não crê, não é porque você não ama a Deus. É porque você ainda não aprendeu a entender. Seja aberto o teu entendimento por essa palavra em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Seja aberto os teus olhos, os teus ouvidos. Os irmãos não veem, que eu sempre digo aqui, que nós devemos orar sempre, não até Deus nos ouvir, mas até que nós possamos ouvir a Deus. Deus ouve. Mas nós estamos ouvindo a Deus? Nós estamos ouvindo o que Deus tem respondido para nós? Então é essa mensagem da palavra para você, te diz o Senhor, haverá multiplicação na tua vida. Haverá aumento das coisas espirituais, das coisas materiais na tua vida. O Senhor abrirá muitas portas para você, mas você precisa enxergar. Você às vezes acha que a bênção de Deus é conseguir um emprego na Petrobras para ganhar 20 mil por mês. E às vezes Deus te abre uma porta de faxineiro no mercadinho lá no fundão do bairro. Mas a gente não consegue enxergar, nem é por vaidade, irmãos, é porque a gente espera melhor. Você quer um bom emprego ou um mau emprego? Você quer um donzão grande ou um donzinho pequeno? Você quer ser um pouquinho abençoado ou muito abençoado? Não é uma questão de ganância, é uma questão do que é óbvio. Mas hoje Deus vai te dar um outro tipo de visão, uma visão espiritual. Senhor, parece pouco, mas não é não. Isso aqui é um portão. Porque o pouco com Deus é muito. Com Deus não tem pouco, sempre é muito. Eu tenho plena convicção, Senhor, que daqui Deus vai me abençoar. Deus vai abrir portas na minha vida. Deus vai criar caminhos para que eu seja abençoado. E crie, irmãos. Abre setor na empresa. Abre setor na igreja.
Glória ao nome santo do Senhor. Deus sempre mostra o seu poder, Deus sempre mostra o seu querer, o importante é você estar ali. Senhor, estou como um Mardoqueu nas escadarias do rei, não tem dia marcado, não tem hora marcada, eu não tenho audiência com ele, mas estou aqui, uma hora ele vai me chamar. Glória ao nome do Senhor. Fique, irmãos, na posição esperando. Claro que nós temos pressa. Claro que nós temos ansiedade e que a gente quer que seja logo e que a gente se desespere. O Senhor te diz: aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, pois hoje eu estou te dando uma outra visão, uma visão ampliada das coisas do céu, uma visão ampliada até das coisas dessa vida. E às vezes você olha e parece uma grande oportunidade e o Espírito Santo vem e bate no teu coração e fala: foge que é prato, foge que é laço. Foge. É o inimigo como uma serpente te encantando, querendo tirar você da presença de Deus. Da mesma forma que ao passo de você olhar e falar: mas meu Deus, é tão pouco. E o Senhor vai e diz: abraça com toda a alma, porque minha bênção está aí. Bendito seja o Senhor. O irmão Ademir, os que os irmãos já viram ele algumas vezes nas lives no tempo do culto presencial. Irmão muito simples, muito simples. Aconteceram duas coisas muito engraçadas e muito lindas com ele. Uma mais engraçada que a outra. A primeira, que é a mais engraçada, é que antes ele trabalhava na lavoura de batata. Isso lá em Toledo, Minas Gerais, aqui no sul de Minas, perto de Extrema, Camanducaia, onde a gente morava. E punha aquela bomba de veneno nas costas, e bombeava ela e com assim, aquele bastão, pulverizava a batata. Então, daquelas válvulas, às vezes, embaixo vazava em cima o veneno, entrava na pele e, ao longo dos anos, aquilo comeu o osso aqui da bacia dele. Deu uma doença. E ele foi parar numa cama, sem poder andar mais, né, por causa dessa doença, do veneno. E o servo de Deus, ancião da CCB, Montoninho, ancião de Toledo, na maior boa intenção, foi orar por ele. Estava em casa: Senhor, a gente chama ele carinhosamente de irmão Dimir, abençoa o irmão Dimir, Senhor, prepara tudo que ele precisa, vai precisar de um colchão, aquele colchão de casquinha de ovo, colchão de água, prepara, Senhor, cadeira de roda, para ele ficar o melhor possível, se o Senhor quiser, o Senhor pode libertar também, e tal. Quando ele acabou de orar, o irmão Dimir gritou na cama assim: Senhor, não escuta esse homem não, Senhor, eu não quero cama, não quero cadeira de roda, eu quero andar, Senhor. Foi muito engraçado, mas Deus ouviu. E o irmão Ademir está andando até hoje, dando glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Depois, mais adiante, uma vizinha chamou ele para fazer uma roça de milho. Ela falou: eu dou o terreno e a semente, você planta, cuida e colhe. Ele falou: tá bom, tá fechado. E fizeram assim. Dividiram depois no meio a rocinha, fizeram um caminho, né, uma carreira, a parte dele e a parte dela. Acontece que a roça era na beira da estrada. Aquele milharal, coisa mais linda. A turma passava, irmão, e a vepe nos milho. Mas parece uma coisa. Roubava só os milhos da vizinha. E não do Ademir. Simples, Ademir é simples demais. Santo Deus. E a vizinha foi reclamar com ele. Foi reclamar, falou: Ademir, aí o povo tá roubando tudo, você não tá cuidando. Ele falou: senhora, fique em paz. Que o que fartar pra senhora, depois eu enterro. Não tem problema. Não tem problema. Quero só ver. Irmãos, veio o dia da colheita. Ela colheu muito. Ele colheu muito. Ainda deu um pouco para ela. Sobrou dinheiro que ele comprou um terreno. E está lá dando glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Entende, irmão? É esse olhar ampliado que Deus quer te dar. De estar à disposição e dizer: Senhor, não adianta o inferno se levantar contra mim. Não adianta as lutas virem contra mim. Tem multiplicação de Deus na minha vida. Tem sinal de Deus na minha vida. Até quando eu perco, parece ser uma perda, mas eu sei que lá na frente é um ganho. Eu sei que lá na frente é uma bênção. Eu sei que lá na frente é um portão que Deus está abrindo para mim. Um carro quebrado, um trem perdido, um desencontro.
Irmão, a sua vida é dirigida, guiada pelo Espírito Santo. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Receba essa força em nome do Senhor Jesus. Receba essa certeza de que você está sendo cuidada por Deus. Para que o Senhor continue a te abençoar, continue a te fazer próspero na mente, na alma, no coração. As tuas palavras emanarão prosperidade, as tuas ações emanarão prosperidade, porque você é uma pessoa abençoada por Deus em tudo. Glória ao nome do Senhor Jesus. E assim a nossa vida vai sendo, irmãos, edificada, a nossa vida vai sendo aumentada em conhecimento, em graça, em unção, e nisso é glorificado o nome de Deus em nós. E o Senhor te quer hoje atento, cheio de glória, cheio de poder, cheio de unção, para receber a virtude dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Para receber a glória dessa palavra em nome do Senhor dos Exércitos. E para você, cada passo que você der, cada momento que você andar na sua vida, você dizer: glória a Deus, é o Senhor comigo. É o Senhor operando em mim e por mim. E o Senhor te diz: você não viu nada ainda do que você tem para ver. Você ainda não desfrutou nada ainda do que eu tenho para te dar, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. E assim, queridos irmãos, bendito seja Deus. Que o Senhor continue a nos abençoar. Que o Senhor continue a prosperar o nosso caminho, o nosso entendimento, a nossa compreensão de mundo. E você vai ver os sinais de Deus agora sempre. Ô Senhor, quanto tempo Tu estavas me dando esse sinal, só agora eu pude ver. Louvado seja Deus, é tempo. E agora Deus te deixou mais sensível, mais atento, mais observador. E então você será em todo momento edificado por Deus. Imagina os irmãos, vocês que buscam sempre a palavra, que congregam, então estão sendo sempre nutridos, ouvindo a palavra. E a gente que prega? Como é que a gente vai fazer? Se eu mesmo prego a palavra. Então a gente fica atento, sempre prestando atenção. O Senhor vem e traz uma coisinha aqui, um testemunho de vocês, uma mensagem, uma obra que Deus faz, uma palavra. E aí a gente vai sendo edificado, a gente aprende a ficar alerta. A gente aprende a estar atento. E isso Deus quer fazer com você também. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Receba essa unção em nome de Jesus. E o Senhor te diz: os meus sinais te seguirão todos os dias da sua vida. É a palavra que Deus nos manda, irmãos. Deus seja sempre louvado. Amém.